Olá, estamos de volta com mais uma edição do P Notícias Especial Intercom 2017. E aqui do meu lado eu tenho o Vinícius Antunes, roteirista da TV Globo, que vai falar um pouco sobre a participação dele no evento. Então, Vinícius, você acabou de sair, de uma mesa sobre o futuro da TV aberta e eu gostaria de saber como que foi você participar dessa mesa sobre o futuro da TV aberta sendo um roteirista de um programa de humor, que é o Zorra. Oi, Ana, obrigado pelo convite, prazer estar aqui falando para vocês. Foi interessante porque as pessoas, quando falam do futuro da TV, elas sempre estão esperando uma coisa catastrófica, assim, do tipo, a TV vai acabar. A TV vai acabar, não existe mais TV, e as pessoas sonham em ir no museu, levar seus filhos e falarem, olha, isso aqui é uma televisão, você não sabe o que é, mas eu adorava a televisão e contar histórias sobre a televisão. Quando, na verdade, a primeira pergunta que a gente deve fazer é, o que é essa televisão? Porque as novidades que estão surgindo podem ser vistas no aparelho televisão. O YouTube eu posso ver na televisão, Netflix eu posso ver na televisão, HBO é televisão e tem o recurso de pausar, de voltar. Então a televisão está se reinventando também, de certa forma. E se a gente pensar, a Globo, por exemplo, que é conhecida como uma empresa de televisão, ela está só na televisão? Não. Ela está na internet, ela está no rádio, ela está em vários locais. Então a gente associa a Globo à televisão. Então a gente pode dizer que a Globo é a televisão na internet, então a televisão vive na internet. Então é muito complexo esse discurso e, na verdade, eu acho que o que eu vim contribuir aqui é um pouco com o fim dessa visão reducionista de a TV vai acabar ou não. E o humor é parte desse processo. O humor, eu acredito que ele é muito cíclico na televisão. Tem momentos mais tradicionais, tem momentos de inovação, e sem julgamentos, o que é melhor, o que é mais engraçado, o que é pior. Tradicionais, aqueles programas de personagem mais tradicionais, que são muito engraçados, têm o seu momento, e mais inovação quando a gente tenta romper com essa coisa do personagem, tenta buscar muitas influências lá de fora, tenta fazer um programa mais ágil, com uma linguagem mais nova. Eu acho que o humor ele vai se modificando de acordo com essa linguagem da televisão e de acordo com o público da televisão também, que tem requisitado isso. Mais novidade, mais velocidade, mais inclusão principalmente, porque eu acho que o humor no Brasil, durante um tempo, ele foi muito restrito a fazer piadas com minorias, e hoje em dia a gente coloca as minorias para fazer piada, tem essa diferença, então isso é interessante. Essa mudança da televisão, a mudança do humor, a mudança da sociedade, está tudo junto, A gente tenta olhar separado, mas na verdade não existe separado, tudo vai mudando junto ao mesmo tempo. E você, Vinícius, você tem um podcast, que é um Minuto de Silêncio. Eu queria saber quais que são as vantagens, na sua opinião, de produzir conteúdo humorístico exclusivamente para a internet? Ótimo. Adorei essa pergunta. Por quê? Porque o podcast, ele é uma mídia pouquíssimo conhecida. Se você sair na rua e perguntar às pessoas o que é podcast, as pessoas não sabem, tanto que existe uma explicação clichê, que não é toda a verdade, mas é como as pessoas entendem melhor, que é uma rádio web. Eu, desde pequeno, sempre gostei muito de rádio, sempre brinquei muito de rádio, e a internet possibilitou isso, porque eu não estaria numa rádio, tendo um programa de rádio, e pude, através da internet, fazer minha própria rádio. A vantagem disso é que eu tenho liberdade para criar meu conteúdo humorístico do jeito que eu quero, porque é um programa meu, eu não devo satisfação a ninguém, a nenhuma empresa, tenho público que gosta daquele conteúdo de humor. Eu uso ali para brincar, fazer as piadas que eu gosto, as piadas que eu não faria na televisão, ou porque são mais pesadas, ou porque são um pouco mais politicamente incorretas, ou porque elas precisam de alguns referenciais que nem todo público da televisão tem. Por exemplo, se eu quero fazer uma piada extremamente regional do Rio de Janeiro, é difícil eu fazer na Globo, porque a Globo atinge o Brasil inteiro. No meu podcast eu posso fazer, mesmo tendo ouvinte do Brasil inteiro, que ele me perdoa por isso, Ele sai e está ouvindo ali, mas ele sabe, não, é porque o Vinícius é do Rio e passa, se ele não entendeu aquela piada, mas parte do público entendeu. Então é um contato muito mais próximo, Eu estava até brincando contigo quando a gente estava vindo aqui para a entrevista, que é isso, se eu não falar que sou roteirista do Zorra, ninguém sabe, Eu posso dizer, gente, na verdade o roteirista do Zorra faltou essa entrevista, ela catou alguém e colocou aqui. É porque não existe na minha testa roteirista do Zorra, Eu tô falando e vocês partem do princípio que acreditam. O podcast não, porque é a minha voz, são as minhas frases, é o jeito que eu penso, diretamente ali expresso. Então as pessoas me reconhecem pelo podcast. Coisa que outras do Zorra, quem reconhece é minha mãe, quando me vê o nominho subindo, ela fala, olá, meu filho, e mostra para as amigas. Essa é a diferença de produzir um conteúdo meu, autoral para a internet, e produzir o Zorra, que também é meu, que também é autoral, mas que tem uma complexidade, envolve muito mais pessoas, uma multidão de pessoas que vocês não imaginam. É muito complexo produzir um programa de televisão.
E sintetizando, Vinícius, considerando todas essas transformações, né, pelas quais a TV passou, a tecnologia de um modo geral, quais que são os atuais desafios de se produzir humor na televisão aberta brasileira? Cara, são muitos desafios. Um deles porque a gente vive um momento que as pessoas estão sendo cada vez mais diferentes em gostos, em culturas, os regionalismos estão cada vez mais florescendo, porque as pessoas estão perdendo aquela vergonha de falar eu sou do Nordeste, eu sou do Sul, eu sou do Rio de Janeiro, que antes se homogeneizavam o Brasil, né? Você tinha essa ideia de, nós somos brasileiros. Claro, nós somos brasileiros, mas somos diferentes também. E trabalhar na televisão como que eu faço um conteúdo que essa piada vai servir do Sul ao Norte. Nem toda piada vai servir, algumas a gente vai errar, mas o que a gente quer é que a gente possa fazer o Brasil inteiro entender uma piada. E isso é difícil. Outra como é que eu faço hoje em dia um conteúdo de humor sem usar aquelas muletas que são muito fáceis, né? Aquelas piadas que são sempre feitas, vamos sacanear o gay, vamos botar um personagem gay afetado, que ele entra em cena, e aí a gente sabe que o pessoal gosta. A velha que, não entende e tal, e a loura que é burra. Como é que a gente faz um humor sem usar desses estereótipos que já estão desgastados, já foram muito feitos, e a gente quer inovar em termos de conteúdo? Essa é outra dificuldade, porque se a gente está inovando, a gente está descobrindo novas formas de fazer piada. Então como é que a gente faz essa nova piada? A gente está desbravando, né? Uma coisa é perguntar para você como é que é o Brasil hoje, né? Porque você nasceu no Brasil, viu. Outra coisa é em 1500 perguntar para um português como é que é o Brasil hoje, que nem se chamava Brasil. Então eu acredito que a gente está fazendo uma coisa que talvez a gente esteja descobrindo ainda o que a gente está fazendo. E o Zorra mostrou isso. A primeira temporada foi inferior à segunda, porque na segunda já melhorou, a gente subiu na terceira e a gente está sempre buscando fazer melhor. Não é um programa encerrado, que está todo mundo lá acomodado e falando assim, isso dá certo, bota essa piada aqui, dá certo. A gente está cada vez tentando descobrir o que o público quer. E com isso, acho que a grande dificuldade e dever que a gente deve buscar é a inclusão dessas diferentes vozes na televisão. Porque já que a gente não tem como ter uma unidade de Brasil numa redação de humor, então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar as diferentes vozes na redação de humor. Então, é importante que tenha mulher escrevendo humor, é importante que tenha negro escrevendo humor, é importante que tenha gay escrevendo humor, é importante ter esses diferentes perfis, porque esses vão gerar as novas piadas. Porque dificilmente a gente vai manter certos clichês se a gente tem redatores que são diferentes do clichê. E isso eu acho bem importante, a nova forma da gente pensar isso. E para finalizar, Vinícius, você acha que dá pra gente falar em limite pro humor? Na sua opinião, há um limite pro humor? Essa pergunta é sempre feita para o humorista, né? Ela é uma coisa assim que, na verdade, o limite ele é extremamente pessoal, né? Outro dia eu tenho um amigo meu, roteirista, chamado Ulisses Matos, que a gente estava debatendo sobre o limite de humor. Eu falei assim, cara, meu limite é ser preso. Eu não quero ser preso, então não vou fazer piada para ser preso. Ele falou, não. Ele, muito mais idealista que eu, falou, meu limite é muito mais do que a prisão, porque tem piadas que eu acredito tanto que valeria a pena ser preso. Então, se ele acredita que vale a pena ser preso por isso, nota que o limite dele é diferente do meu. O meu, se eu faço uma piada aqui, chega uma pessoa mais forte do meu lado, eu digo, não falei isso não. Eu já minto e digo que não falei. O meu limite é bem tênue. Não de fazer, mas sim de voltar atrás e não tem nada igual o Rafinha Bastos. Pai, desculpa, peço 500 vezes desculpa, beija a mão e tal, não tem problema nenhum com isso. Só que assim, tem pessoas que têm limite. Por exemplo, o Maurício Meirelles, que era do CQC e ele tem um podcast também, ele estava falando num programa dele que eu não faço piada com religião, é uma coisa minha, ele falando. E então, é um limite dele. Eu faço piada com religião pra caramba, adoro, acho engraçadíssimo fazer piada com religião. Então é uma coisa de cada um. Eu acho que cada humorista sabe a sua hora de parar, ou deveria saber, né? Com a experiência você vai adquirindo mais isso. Porque quando você tá causando esse ferimento em você e nos outros, você tá vendo que não tá valendo tão a pena assim, talvez até deixar de ser humor, virou uma teimosia, virou... Não que não se deva fazer piada politicamente incorreta, eu faço muitas, mas eu acho que você tem que saber se aquele é o seu caminho, porque tem coisas que são politicamente incorretas para uns, mas para você também não é. Isso é interessante, então eu acho que esse limite é muito pessoal. Legal, Vinícius, a gente poderia ficar conversando aqui por horas, Vamos continuar aí. Vamos continuar aí nos bastidores. Muito obrigada, Valeu, Vinícius. mano. Uma boa tarde, uma boa noite e um bom final de evento para você. Obrigado, para você também. Tudo de bom. Valeu. E nós ficamos aqui com mais uma edição do P Notícias Especial Intercom 2017. Mas a gente volta a qualquer momento. Até lá!